Gente, eu vou concentrar o vídeo de hoje apenas um tema: as bagunças que estão acontecendo pelo mundo, suas causas, consequências. Lógico que dentro dos meus limites de entendimento, tem vários especialistas em geopolítica, em política pura, em economia. Eu estou tentando juntar tudo isso com um pouco mais de filosofia para tentar passar, pelo menos no meu entendimento, o que está acontecendo no mundo de hoje, todos esses conflitos, essas tensões atuais, e talvez nessas reflexões buscar algumas pistas de saídas para tanta bagunça que o mundo está vivendo atualmente em pleno 2024. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, pessoal, o tema que eu escolhi para hoje é muito amplo e evidentemente eu não vou esgotar todas as facetas da temática em um vídeo só, e nem pessoalmente eu teria condições de fazer isso. Eu acho que ninguém tem. Talvez um grande iluminado filósofo, mas pessoalmente eu nem acredito nisso. Vamos começar a ver o que está acontecendo em termos de conflitos bélicos no mundo nos últimos tempos. Desde 2022, exatamente em fevereiro daquele ano, quando começou a invasão da Rússia ao território ucraniano. Olha só, então em fevereiro nós tivemos a invasão da Ucrânia pela Rússia, já andando um pouquinho como destaque pelo que nós ouvimos falar, pelo que a mídia publica. Em outubro de 2023, o Hamas, lá na faixa de Gaza, fez um ataque a Israel, protagonizando a guerra que nós estamos assistindo ainda hoje, com a expansão dela, com enfrentamentos de Israel contra o Hezbollah. Lá no Iêmen, aquele grupo terrorista, que eu não me lembro o nome, que está jogando foguetes iranianos, com o apoio exatamente do Irã, está por trás de todos esses ataques, e agora, se manifestando mais recentemente de uma forma mais enfática e ameaçadora, a Turquia, entrando inicialmente como coadjuvante desses conflitos, mas eventualmente se comprometendo, pelo menos através de ameaças, a assumir uma postura mais bélica nessas tretas no Oriente Médio. Além disso, gente, existem guerras civis, mas com interesses internacionais. Hoje, acontecendo ainda hoje, em Burkina Faso, Somália, Sudão, Iêmen, Mianmar, Nigéria e Síria. Talvez tenha algum outro lugar que tenha esquecido. Mas vamos reconhecer, nos bastidores do conflito entre Iêmen e Síria, existe uma coisa muito mais ampla, que é a disputa geopolítica envolvendo Estados Unidos, secundariamente como apoio ao Reino Unido, versus o Irã no Oriente Médio, também apoiado pela Rússia. Na África, os países africanos, eles escondem também uma disputa geopolítica predominantemente com o antigo colonialista desses países que registraram muitos golpes de Estado, a França, contra a Rússia, que quer ampliar os seus domínios globais por lá. Ainda nós temos tensões na Venezuela versus Guiana, isso aí com o patrocínio venezuelano por parte também dos russos e provavelmente dos chineses, e finalizando com as crescentes ameaças chinesas com relação à encampação da ilha de Taiwan. Tem uma coisa que eu vou deixar bem claro. Só no final aqui eu comecei a falar em China, mas talvez os chineses estejam também, junto com Irã e Rússia, nos bastidores de todas essas confusões que nós assistimos em termos de conflitos bélicos pelo mundo. Mas isso aí a gente vai ver daqui a pouquinho, vamos mais adiante. Por outro lado, de uma forma aparentemente independente, nós estamos assistindo na Europa, iniciando na França, Alemanha e agora se espalhando para vários outros países do velho mundo, especialmente da União Europeia, os protestos dos agricultores querendo aumento de subsídios, proteção contra produtos agropecuários de outros países que são mais baratos, especialmente aqui do Mercosul, além de menos compromissos em termos de exigências ambientais, para que eles também possam produzir alimentos, segundo eles, de uma forma menos custosa. Será que isso aí está relacionado, direto ou indiretamente, com as guerras que estão ocorrendo? Olha, indiretamente sim. Porque, em primeiro lugar, uma das formas que a União Europeia está apoiando a Ucrânia é facilitando as vendas desse país de alimentos para a própria União Europeia. E isso, é claro, se reflete em questões de mercado para os próprios agricultores do velho mundo, que sempre foram protegidos desde que pelo menos surgiu o antigo mercado comum europeu, agora a União Europeia. Eles são protegidos por quê? Primeiro, porque as terras europeias usadas há milênios, elas são menos produtivas que vários outros lugares do mundo, especialmente a América Latina. E, em segundo lugar, eles têm que se submeter a várias regras ambientais
que, em tese, Brasil, Argentina e outros países lá do sudoeste asiático não precisam de maneira tão rígida assim. Então, gente, nesse ponto, a crise que a Europa está vivendo dos protestos dos agricultores relacionam isso à direita, mas não tem nada a ver, é sim uma defesa de mercado interno que de uma forma ou outra eles vão acabar acertando. Provavelmente os agricultores vão receber uma parcela um pouquinho maior de subsídios. Achemos isso justo ou não. E sim, isso pode melar qualquer tentativa de aproximação mais efetiva, especialmente no momento atual, do Mercosul com a União Europeia, que seria bárbaro aqui para o Brasil, tanto em termos de melhor mercado para os nossos produtos agropecuários e agroindustriais, assim como facilidades das importações de mercadorias industriais, que aqui nós, consumidores brasileiros, ansiamos tanto por mercadorias de melhor qualidade. Finalizando essa explicação da agricultura relacionada, pelo menos indiretamente, à guerra da Ucrânia com a Rússia, vamos voltar ao conceito mais global. Hoje, a União Europeia anunciou um acordo de liberação, não sei se imediata ou gradativa, de nada mais, nada menos do que 60 bilhões de euros para apoiar a Ucrânia, e ao mesmo tempo em que o chefe da CIA lá nos Estados Unidos expôs de uma maneira muito clara para o Congresso Nacional, que está tendo muita pressão para cortar verbas de auxílio militar para os ucranianos, que os 50 bilhões propostos para ajudar aquele país ficaria até barato e vantajoso dentro do orçamento total militar dos Estados Unidos, colocando como exemplo, para justificar isso, o contexto lá do final dos anos 80, quando os Estados Unidos financiaram um grupo de resistência à então invasão soviética no Afeganistão. Eles colocaram dinheiro lá, não precisaram entrar em combate direto, mas os guerrilheiros afegãos deram conta de primeiro romper com a superioridade aérea soviética da época e depois acabaram expulsando os soldados daquela nação, e por conta disso foi um dos grandes fatores. 2 anos depois de encerrada a invasão, ou seja, lá por 1989, simplesmente a União Soviética decretou falência e acabou encerrando quase 5 décadas de Guerra Fria. Então, ele explicando isso, talvez tenha demonstrado aos parlamentares norte-americanos que vale a pena continuar a pagar o custeio da guerra da Ucrânia contra a Rússia, porque, em tese, isso evitaria gastos muito maiores no futuro e desgastaria, sim, a força militar do país do Putin, que realmente já está bastante depauperada, mas não o suficiente para perder uma batalha, para perder a guerra contra a Ucrânia, se essa não for ajudada financeiramente e em termos de equipamentos bélicos pelos países da OTAN. Explicado isso, uma das coisas que tem que frisar ainda para fechar o contexto é que, pelo menos a meu ver, gente, posso estar errado, o ataque do Hamas, depois do Hezbollah, tendo por pano de fundo, ou tendo nos bastidores o Irã a Israel, teve como fundamento geopolítico o desvio de atenções do cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia. E ainda em paralelo, eu vi na CNN hoje uma reportagem dando conta que o FBI descobriu um potencial ou uma conspiração de hackers chineses que estão se preparando para atacar as principais infraestruturas da sociedade civil norte-americana. Se isso acontece, gente, se é verdade, acredito que seja verdade, porque o FBI não colocaria isso a público por nada, então, caso isso seja verídico, tal ataque, se acontecesse, prejudicaria muito o dia a dia dos norte-americanos, provocando uma certa anarquia, e um país em desorganização é um país fragilizado. Então, mais um indício que as coisas estão muito instáveis no mundo de hoje. Vamos adiante, então, o pano de fundo de tudo isso. O que está acontecendo? Existe sim um antagonismo que está cada vez mais claro entre os países da OTAN, incluindo basicamente Europa Ocidental, alguns da Oriental agora, e Estados Unidos, e outros parceiros como Japão e Austrália, contra Rússia, China e Irã. Ampliando Rússia, China e Irã, nós temos a formação dos BRICS, na qual o Brasil está envolvido, inclusive é o primeira letra dos BRICS, que agora em 2024 agregou mais 5 países, inclusive o Irã. E qual é a essência de contraposição
desses dois grupos. Eu não diria que é capitalismo versus socialismo. Isso aí, para mim, é história para doer e dormir. Cada um dos grupos tem tanto atitudes mais levadas ao socialismo à esquerda ou ao capitalismo à direita. Isso não tem nada a ver. Na verdade, o que está em disputa é o modelo político de gestão. Os países associados da OTAN obrigatoriamente devem ser democracias, enquanto as nações do BRICS, e aí eu vou incluir o Brasil, são predominantemente autocracias ou estão no caminho de se tornar esse tipo de gestão mais ditatorial, como eu incluiria aí, lamentavelmente, não só o Brasil, mas também Índia e África do Sul. Essa, eu estou falando, é a minha visão. E quais são os contrapontos e antagonismos que nós estamos assistindo? Primeiro, o das democracias frente às autocracias que internamente tem aquele discurso de compensação, de igualdade ou de liberdade vigiada. Segundo ponto, liberdade econômica ou dirigismo estatal. As democracias da OTAN, sim, elas podem cobrar em vários países impostos muito caros, mas essencialmente preservam a liberdade de expressão e a liberdade econômica. Já nas autocracias predomina o chamado dirigismo estatal. Até pode haver comércio, pode haver indústria, pode haver circulação de mercadorias, mas com o olho do Estado ali, tentando regrar a vida econômica das pessoas. Depois, um outro aspecto fundamental que está intimamente relacionado com a história milenar do mundo, e aí vamos lembrar nossas aulas de evolução dos impérios do mundo, na escola até, ou em alguns casos na universidade, onde houve sempre um poder predominante do mundo conhecido. No Ocidente, ninguém pode negar que o Império Romano dominou boa parte da África, da Ásia, mais Oriente Médio e Europa por praticamente 1000 anos. Se fosse uma sequência de gregos e romanos, seria muito maior. Na Ásia, o grande domínio foi dos persas, dos chineses, depois dos mongóis, um substituindo o outro ou reentrando como dominadores. E todos esses impérios que se consideravam para si próprios globais, eles ruíram, em princípio, não por conta de um inimigo externo, e sim pelas suas contradições, pela própria falência interna de seus sistemas. Isso aconteceu com o Império Mongol, ficou muito claro, teve primeiro Gengis Khan, depois Kublai Khan, faltou pelo próprio autoritarismo um sucessor que conseguisse manter aquela união do que foi o maior território nacional do mundo, nem os soviéticos superaram aqueles domínios. Na Roma Antiga, coincidentemente, a falência da República, que tendia mais a ser uma democracia, na direção do Império, acabou primeiro fortalecendo aquela nação, mas acabou sendo também a raiz da sua falência pelos ditadores malucos que apareceram depois de Otávio Augusto e Júlio César. Júlio César I, é claro. Alguns até foram muito bons em termos de gestão, mas a maioria deles acabou cedendo à corrupção, a diversos malfeitos, que também atraiu a elite romana. Então, por conta disso, eles acabaram ruindo por dentro. E o que nós temos agora, gente? O último império que ruiu por dentro foi a própria União Soviética, evidentemente com uma forcinha da OTAN, com a tese de Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, da guerra nas estrelas, ou seja, aumentar gastos militares de forma a que os soviéticos não fossem capazes de acompanhar sem tirar questões essenciais da vida da população, e a economia deles acabou desmantelando também o Estado. E aquela guerra, aquele apoio norte-americano aos rebeldes, aos guerrilheiros do então Afeganistão combatendo a União Soviética, valeu também bastante. Mas é fato que, apesar dessa ajuda externa, o Império Soviético, para ruir, não foi por um ataque direto, e sim pelas suas contradições, pela sua falência interna. E aí vamos pensar, será que, por mais contradições que tenham, o grupo liderado pela China, que envolve Rússia, envolve Irã, envolve Brasil, Índia, África do Sul e outros países, está em vias de ter efetivamente a sua hegemonia, pelo menos geopolítica regional, rompida? Acho que não. Quanto à OTAN, a mesma coisa. E se nós lembrarmos, os grandes impérios da Idade Antiga, centrados, vamos dizer, em Roma e na China, eles não se conheciam o suficiente para se enfrentarem, não tinham condições de se enfrentar e não tinham antagonismo. Só que o mundo agora é global. E esses dois blocos, sim, eles buscam
essa hegemonia global, não dá para dizer que não. É verdade, o próprio ataque da Rússia à Ucrânia, tentando reconquistar as terras da ex-União Soviética, que migraram na sua maioria para a defesa da OTAN, é uma prova disso, assim como a China não reconhecendo Taiwan e querendo dominar todo o mar do sul da China, tirando o território de Filipinas, Tailândia, Indonésia, Vietnã e outros países. Então existe sim por parte dos governantes, especialmente demonstrado mais claramente pelos autocratas, pelas ditaduras, essa ideia de expansão global. E depois dessa retrospectiva, essa análise um pouco mais ampla, mas não completa, é verdade, como é que eu enxergo a situação atual? A invasão da Rússia à Ucrânia, pelo menos como foi planejado por Vladimir Putin, efetivamente deu errado, primeiro pela resistência heróica e surpreendente dos ucranianos e, evidentemente, depois, dando sustentabilidade a isso, o apoio bélico e financeiro da OTAN. E aí vamos voltar a discutir aquela consideração do chefe da CIA. E a eventual quebra desse apoio, que realmente está sendo tentada pelo fomento de conflitos em outros lugares ao redor do mundo para dividir os esforços financeiros da OTAN, esforços financeiros e bélicos, é claro, a partir do uso de grupos terroristas de baixo custo que demandam uma reação desses países, especialmente no atual momento, Estados Unidos, Reino Unido e Israel, de altíssimo custo, isso faz realmente com que o pano de fundo da geopolítica, ou do conflito geopolítico global, que é Rússia versus Ucrânia, fique meio capenga em termos de financiamento, gere algumas incertezas, porque as necessidades financeiras e bélicas estão sendo difundidas em vários pontos do mundo e nenhum deles pode ser considerado mais importante ou menos. Então, é aquela coisa, um exército ou um investimento concentrado tem muito mais chance de ter sucesso do que vários, em menor monta, difundidos em um sem número de frentes ou dezenas de frentes. E ainda para terminar o recheio do contexto atual, uma novidade. Vocês viram como está se destruindo os famosos tanques de guerras blindados, especialmente no conflito russo-ucraniano? Isso aí começou a ser mais evidenciado na guerra do Azerbaijão contra a Armênia, o uso de drones e novas tecnologias militares. Essas novas engenhocas, efetivamente, vêm desequilibrando guerras. Ataque de drones, hackers, como está acontecendo, ou a suspeita de que esteja acontecendo, ou em vias de acontecer, da China, de hackers da China contra os Estados Unidos, e aí enfraquece o grande equilíbrio que havia na Guerra Fria, que era a dissuasão. O que era essa teoria da dissuasão? Simplesmente a União Soviética e seus aliados, além da OTAN e seus aliados, tinham bombas nucleares suficientes para destruir o mundo inteiro não sei quantas vezes. Nem sei se isso é verdade, mas as pessoas acreditavam naquela época. Então, se um atacasse o outro seria atacado pelo um e todo mundo perderia. Ao que parece, essas novas tecnologias armamentistas e muitas outras que estão surgindo e vão surgir ainda, estão provocando um novo desequilíbrio, ou pelo menos um encorajamento de países em atacar outros com maior certeza de vitória. Nem sempre isso acontece, mas o encorajamento existe. E quando existe essa valentia em função de novas armas, novos brinquedos bélicos, esse equilíbrio da dissuasão, ou seja, um ter poder de destruir o outro e vice-versa, meio que fica de escanteio. Os países ofensivos ganham coragem e isso está provocando um desequilíbrio atual. Por isso está pipocando muito mais guerras nessa década de 20 do que nas décadas anteriores. Desde a Segunda Guerra Mundial nós não tínhamos tantos conflitos bélicos ao mesmo tempo no mundo e tão graves assim. Então isso, a meu ver, é consequência principalmente de novas técnicas, novas tecnologias de guerra que vêm encorajando esses países a atacar melhor e a se defender melhor também. E aí, dentro desse contexto, um tanto quanto tétrico ou pelo menos inseguro, o que pode acontecer no futuro? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar nesse sentido é que só porque nós estamos vivendo no nosso tempo, o dia a dia do nosso tempo, não quer dizer que nós não estejamos escrevendo histórias fundamentais para o futuro. Parece que não, porque o nosso campo de visão é muito pequeno, mas existem coisas acontecendo agora na história do mundo que vão ser lembradas daqui a milênios, se a humanidade continuar a existir, por conta da sua importância. Mas é muito difícil para nós enxergar isso enquanto vivendo a situação. É mais ou menos comparando
imaginando, lógico, que de uma maneira muito minimalista, dois jogadores de xadrez se enfrentando. As pessoas que estão ao redor têm provavelmente uma ideia melhor do jogo, das jogadas que podem acontecer e podem decidir a partida do que os próprios jogadores. E isso também acontece com a gente. Nós somos todos atores de um grande teatro onde não conhecemos todos os protagonistas, os antagonistas e os demais atores. E isso nos dá uma visão muito obtusa do que realmente está acontecendo e vão resgatar isso daqui a quanto tempo? 20, 30, 40 ou 50 anos? Quando as análises depuradas forem feitas, se encontre algum princípio de verdade em toda a discurseira e isso começar a participar dos livros de história. Só a partir daí. Mas não é só porque nós estamos vivendo uma atualidade, enxergando muitas maluquices, que não exista uma lógica histórica, evidentemente, como eu falei, não perceptível por nós no dia a dia, mas sim ela ocorre no longo prazo. O século XXI, ou os 24 primeiros anos do século XXI, é uma titiquinha, representa apenas alguns milímetros de uma régua de metros e metros de história. Então não vamos desvalorizar o que aconteceu no passado. Nós somos um microcosmo, o presente é apenas um microcosmo. E isso é importantíssimo, essa perspectiva histórica, para analisar o que pode acontecer no futuro. Aí, nesse sentido, analisando o passado, vendo o presente e projetando alguma coisa para os próximos anos, eu pessoalmente acredito que possa acontecer como possibilidade, não realidade, conflitos de maiores proporções se alguma potência realmente achar uma brecha efetiva que lhe dê mais segurança de romper o equilíbrio de forças entre as potências bélicas do mundo. Ela, se achando em muita vantagem, não vai hesitar de atacar seus potenciais inimigos. O melhor nesse sentido, que eu torceria, seria um novo ponto de equilíbrio nesse processo de dissuasão. Uma nova cortina de ferro dentro do que nós estamos enxergando agora seria até uma coisa salutar. Talvez, provavelmente, com um pouquinho mais de intercâmbio comercial, mas sim endurecimento diplomático de dois blocos defendendo posturas ou teses ou práticas de modos diferentes de governo. E aí, gente, por esse cenário que eu coloco, acho que é praticamente uma certeza. Ou o mundo vai para uma guerra, ou então se estabelece novas fronteiras geopolíticas e um congelamento, pelo menos temporário, de relações, se não acontecer alguma coisa muito estrambólica no mundo. E aí, chegando nesse ponto, o que eu quero refletir com vocês? De que lado você entende ou você deseja que o Brasil esteja dentro desse conflito global? É certo que o nosso país não vai conseguir, ou já não mantém mais neutralidade nesse aspecto, e vai ter que escolher um lado. E nós sabemos muito bem que já tem um lado escolhido, pelo menos temporário, mas nunca é tarde para mudar. Olha só, a resposta dessa questão, voltando a uma questão mais filosófica, está intrinsecamente associada ao destino político do país. Não tem nem A nem B. Isso aí, para mim, é uma certeza. Não vai ficar sempre nesse chove não molha. Nós estamos vendo duas polaridades aqui no Brasil em disputa pelo poder. Tem uma que domina agora, outra pode dominar depois, ainda não sabemos. Mas aí eu digo o seguinte, mais do que esquerda e direita, que a meu ver é um pleno engodo de argumentos sem vínculos com a real filosofia de cada um dos lados, direita, quando a gente fala, sim, é liberdade econômica, não intervenção do Estado na economia. E esquerda é intervenção do Estado na economia e domínio dos meios produtivos pelo Estado também. Isso aí é apenas um engodo. Ninguém está discutindo isso. Coloca-se direita como uma questão de costumes, até pode ser, esquerda também, outros costumes, até pode ser, mas isso não tem nada, ou muito pouco a ver com a essência do caminho que nós estamos trilhando para o futuro. Efetivamente, ao invés de pensar simplesmente em direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, gosto desse, não gosto do outro, e gosto do outro, não gosto desse, vamos mudar um pouco o pensamento. Nós vamos ter que, essencialmente, optar ou pelo somatório dos nossos protagonismos individuais para o Estado nos servir, isso aí é o princípio da democracia, ou a segunda opção é delegar ao poder ou aos poderosos do Estado o nosso destino, com limites cada vez mais estreitos à liberdade individual de expressão e de construção material. São essas as opções, e isso está bem claro.
BRICS tem um lado, as democracias ocidentais têm outra. E é essa escolha que nós vamos fazer e que nós estamos fazendo. Eu tenho um lado, você sabe muito bem, que eu prezo demais a liberdade, não só de expressão, mas de empreender também. E eu coloco essa reflexão para vocês, junto com a minha opinião, é claro, mas não precisa seguir ela. Só digo o seguinte: em algum momento da história do Brasil, a escolha vai ter que ser feita e nós vamos ter que pagar os custos ou receber as benesses estruturalmente, optando por um lado ou por outro, e eventualmente não vai ter como voltar atrás, a não ser por meio de muita, mas muita bagunça, muita instabilidade. Ou então que um dos lados acabe ruindo, o que nesse ponto, pelo menos nas próximas décadas, eu não acredito que aconteça, se não houver um enfrentamento mais objetivo, mais contundente, que eu também não quero que ocorra. Então nós vamos ter que optar consistentemente por um desses lados, ou a democracia ou a autocracia, não se referindo a isso nem esquerda nem direito. Esse é outro papo, gente. Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento do vídeo com a sua rede de contatos, e as que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço o convite para inscrição no canal. Um forte abraço para todo mundo, até breve, tchau pessoal!